Olá, boa noite a todos. Eu sou Adriana Carlos Vesco, acadêmica do curso de Letras Português da Uniaselv, e a minha tutora externa é a Fabiana dos Santos. Apresentarei então, a seguir, as produções e vivências adquiridas durante o estágio curricular obrigatório 1. Tendo a área de concentração o ensino de língua portuguesa e o tema a ser pesquisado é o ensino e a aprendizagem dos gêneros textuais em sala de aula. Bom, o interesse por este tema surgiu porque o ensino da gramática nas escolas ainda é realizado utilizando a norma padrão tradicional. Para que isso mude, é necessário que o ensino e a aprendizagem sejam atualizados, sejam inovados, onde o professor irá ser o mediador de seus alunos, ofertando um ensino de qualidade. Dessa forma, sendo ensinada a gramática de acordo com as realidades dos estudantes. Os objetivos do estágio são facilitar a aprendizagem da língua portuguesa, proporcionar um ensino mais interessante e desafiador ao aluno, analisar os métodos atuais de ensino e incentivar o ensino da gramática contextualizada. Partindo, temos a fundamentação teórica, bem como a área de concentração que norteou esta produção é o ensino de língua portuguesa, com o tema o ensino e aprendizagem dos gêneros textuais em sala de aula. Os principais autores são Irandé Antunes, Marcos Bagno, Maria Helena Neves e também o que dá um norte para a nossa educação brasileira, os parâmetros curriculares nacionais. Esses autores, eles defendem principalmente que a gramática deve ser ensinada de maneira contextualizada, bem como as atividades de pesquisas com análises e reflexões da língua, melhorando dessa forma a capacidade de compreensão e expressão de cada aluno, de maneira que a leitura dos textos façam sentidos e sejam compreendidos pelos mesmos. A metodologia utilizada para o estágio foi realizada na Escola de Ensino Médio Ana César, localizada no mesmo município em qual resido, que é Camaquã, Rio Grande do Sul. O estágio ele compreendeu 25 horas de observação na escola, sendo 8 horas no ensino fundamental, na turma do 8º ano, no turno da manhã. A professora regente foi a Jéssica Medeiros e as outras 7 horas observei as aulas do ensino médio no 2º e 3ª série do turno da manhã também. A professora regente foi a Fernanda Mello. Os objetivos na observação tinha como observar as características da escola, a organização, a infraestrutura, o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, a caracterização dos professores, o planejamento didático-pedagógico e também as características das turmas. O estágio tem como objetivo observar o processo de ensino da gramática em sala de aula, como ocorre a aprendizagem dos alunos e de quais maneiras as professoras conduzem os alunos no ambiente escolar. A metodologia, então, utilizada foi a observação do ambiente escolar, regido através do roteiro de observação, seguido pela entrevista aos professores regentes, com 10 perguntas relacionadas à sua identificação como professor e seus métodos didáticos em planejar suas aulas, e também foi realizada a observação das turmas citadas anteriormente no ensino fundamental maior e no ensino médio. A observação, algumas características principais
da escola na César. Ela possui 3 turnos de funcionamento, que são manhã, tarde e noite. Abrange 8 turmas de ensino fundamental 1, 8 turmas de ensino fundamental 2 e 11 turmas de ensino médio. O projeto político-pedagógica, ou PPP, da escola, ele permite a revelação da identidade da instituição, suas concepções, suas idealizações e objetivos, indicando caminhos para ensinar com qualidade. Na escola, há 34 professores atuantes em sala de aula e 4 professores que compõem a gestão escolar, sendo todos professores graduados. Seus regimes são em torno de 20 horas semanais, mas a grande maioria trabalha 40 horas semanais. Todos residem no município de Camaquã. A escola encontra-se edificada no bairro Cia Juliana, na rua Flores Belo Neto. E a escola, então, oferece possibilidades de formação continuada para os professores, as quais são reuniões pedagógicas e cursos de especializações que a Secretaria Estadual de Educação também propõe para os mesmos. O roteiro de entrevista, que foi realizado com os professores regentes, tem as seguintes perguntas. Vou iniciar com as perguntas e respostas da professora Jéssica Medeiros, que é professora regente do ensino fundamental maior na turma do 8º ano, a qual observei. Então, são as seguintes perguntas. Professora, há quanto tempo a senhora exerce a docência? A resposta da mesma é em torno de 12 anos. A segunda pergunta é referente a formações acadêmicas que a professora tem. Ela respondeu que tem formação em pedagogia, letras, pós-graduação em informática e metodologia da língua portuguesa e da literatura. A terceira pergunta refere ao tempo de atuação na instituição em que eu realizei o meu estágio. Ela me disse que está há 2 anos, desde 2020. A quarta pergunta refere-se à professora tem alguma outra tarefa, alguma outra atribuição na escola. Ela disse que não. A quinta pergunta é quais os processos avaliativos que a professora utiliza? Ela respondeu que há várias formas de avaliação. A primeira é a diagnóstica, que posterior a isso ela avalia a maneira formativa, com trabalhos orais, escritos e atividades avaliativas, que são as provas. A sexta pergunta faz referência à abordagem à gramática, ao ensino da gramática. Ela disse que utiliza uma abordagem baseada na metodologia transmitiva, utilizando uma gramática mais funcional. A pergunta 7 diz que há uma grande dificuldade em relação à aprendizagem da gramática, de acordo com a norma padrão. Perguntei qual era a opinião dela e quais são os possíveis métodos ou recursos didáticos capazes de garantir o estudo e um ensino mais eficaz e uma aprendizagem significativa dos estudantes. Ela respondeu que é necessário entender o significado, mostrar para o aluno de onde vem, qual a origem, o significado daquilo que está aprendendo ou irá aprender, bem como diversificar as técnicas de ensino para que todos possam entender. 8. Em sua opinião, professora, o ensino contextualizado e dinâmico da gramática é capaz de despertar o interesse do aluno e, ao trabalhar o conteúdo, incentivá-lo a buscar outros meios de informações sobre o assunto? A professora responde que é necessário despertar o interesse para o trabalho em sala. A busca de outros meios de informação sobre o assunto abordado, nem tanto, ou talvez não pela maioria. A questão 9 diz, em sua percepção, quais são as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos ao estudarem gramática? A professora respondeu que
é a falta do devido embasamento nos anos iniciais na alfabetização e no letramento. A questão 10 e última pergunta se a professora, nas suas aulas, como aborda a leitura oral e a escrita dos gêneros textuais. A professora Jéssica respondeu que aborda a leitura de livros, trabalha com os gêneros textuais e faz com que os alunos criem os seus próprios gêneros textuais, reproduzam o seu aprendizado. A segunda professora do ensino médio, professora Fernanda Mello, a qual observei as suas aulas no terceiro ano do ensino médio, no terceiro ano e no segundo ano, ela diz que exerce docência há 13 anos. As suas formações acadêmicas são magistério, letras e pós-graduação em Libras. Ela está atuando na instituição que realizei o estágio desde 2022, desde este ano. Ela não faz nenhuma outra tarefa na escola, não há outra atribuição. Os processos avaliativos são avaliações orais e escritas. A abordagem dela quanto ao ensino de gramática é tradicional, com o uso de quadro, explicações e exercícios. Ela diz que para obter uma aprendizagem significativa da gramática, é devido estimular e valorizar a leitura e a escrita. Ela diz que é necessário incentivar o aluno a buscar buscar seu próprio conhecimento. Mas ela pensa também que o ensino contextualizado da gramática a torna de mais difícil entendimento para os alunos. Também diz, na questão 9, do roteiro de entrevista, onde diz quais as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos ao estudarem gramática. A professora diz que há muitas dificuldades, como para escrever, falar e ler. As principais são ortográficas e a adequação dos tempos e modos verbais. Por fim, a questão 10 pergunta como a professora aborda a leitura oral e a escrita dos gêneros textuais. A professora respondeu que trabalha muito com esses dois tópicos. Ela exige periodicamente a leitura de um livro, depois ela faz a apresentação oral ou ficha de leitura. E faz também produções textuais semanalmente. Bom, o roteiro de entrevista, então, objetivou investigar a formação de cada uma das professoras regentes e as formas que elas abordam a gramática e também os gêneros textuais, como elas trabalham. E o que eu pude perceber, né, que eu pude concluir ao entrevistar as professoras, foi que elas tentam introduzir, né, apresentam aulas dinâmicas, aulas que estimulem, que os alunos vão gostar, utilizam recursos e métodos tecnológicos nas suas aulas, mas ainda é muito raso, precisa ser mais aperfeiçoado, mais constante. Faz também, né, que a gramática tradicional ela predomine e ocupe maior espaço das aulas. Então, e também utilizam, né, os métodos avaliativos tradicionais, né, que se dão por meio de provas orais e escritas, e também com trabalhos, né, para fechar as notas. Bom, a vivência do estágio foi muito boa. Eu pude me sentir acolhida por todas as turmas que eu estive. Foi muito bom, adquiri muito conhecimento e aprendizado. E eu pude enxergar, né, que a educação com outros olhos, não mais de aluna como eu era antes, né, mas agora eu também pude perceber que as mudanças nas gerações, os métodos de ensino que evoluíram com certeza, né, a conduta de professores e alunos, que há uma amizade entre professores e alunos agora. Isso traz um laço, cria um laço muito importante, né? E com certeza o estágio expandiu meu conhecimento e a interação social.
Bom, e a seguir, né, temos as referências utilizadas no meu estágio. Eu agradeço muito a atenção e até logo.